O gráfico da função quadrática, a função de segundo grau, é uma parábola, que é essa curva aí, que pode ser voltada para baixo também. Para fazer esse gráfico, construir a parábola, através da equação da função, o que você precisa? O domínio é o conjunto dos números reais, mas você não vai ficar atribuindo valores a x aleatoriamente. Então você pega pontos importantes da curva, que são os seguintes. O vértice. O vértice é o ponto onde a curva, veja aqui por exemplo, ela passa de decrescente, até esse ponto ela é decrescente, desse ponto para cima ela é crescente. Então o vértice é o ponto onde a curva, vamos dizer assim, retorna. Ela muda de decrescente para crescente ou o contrário, de crescente para decrescente. O vértice é o ponto então onde ela muda de uma coisa para outra. O vértice, aqui é o x do vértice, aqui o y do vértice. O x do vértice e o y do vértice podem ser calculados pelas fórmulas. X do vértice, o oposto de b sobre 2a. E o y do vértice, o oposto de delta sobre 4a. Quem são a e b? São os coeficientes da função. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são números reais. O a tem que ser diferente de zero, porque senão essa parcela vai zerar e essa função se transforma numa função de primeiro grau, bx mais c, uma reta. Outra coisa importante, veja lá. Outro ponto importante, as raízes. As raízes. Algumas não têm raízes reais. Você vai ver isso. Nós vamos mostrar isso nos próximos vídeos. As raízes, que eu chamei de x1 e x2, são os pontos onde a curva intercepta o eixo x, corta o eixo x. Sempre que uma curva corta o eixo x, aquele pontinho, aquele valor onde a curva cortou o eixo x, é uma das raízes da função. No caso aqui, eu dei como exemplo duas raízes. Isso aqui é uma forma geral, né? Outro ponto importante. Então nós já temos aqui três pontos. Outro ponto importante é o ponto onde a curva corta o eixo y. Esse aqui é o coeficiente c. Esse valor aqui, ó, coeficiente c da função. É o ponto 0c, 0 de x, c de y. Então o valor c é o valor de y em que a curva corta ou intercepta o eixo y. Se você quiser, pode determinar esse valor de x aqui. Como? Ora, se eu traçar aqui uma reta paralela ao eixo x, esse pontinho, o valor de y dele é c também. Agora, o valor de x é outro. Eu substituo na equação da função, eu substituo o y pelo valor c, que eu vou ter o valor de x aqui. O valor de x vai dar 0, o outro valor vai dar esse valor aqui. Então só aqui nós já temos 5 pontos. Ao invés de ficar atribuindo valores a x aleatoriamente, porque aí nós corremos o risco de fazer apenas uma parte, um ramo só da parábola. Certo? Outra coisa importante, quando esse a é positivo, o coeficiente a é positivo, a abertura da curva é para cima. A abertura é chamada concavidade, é virada para cima. Se esse número a for negativo, ela está virada para baixo, essa abertura é virada para baixo. Outra coisa, a curva pode estar no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, quarto, ela pode estar sobre os eixos, certo? Há uma infinidade de posições em que a curva pode aparecer, mas sempre nessa forma, concavidade para cima ou concavidade para baixo, certo? Importante, então veja lá, as raízes calculadas pela fórmula de Bhaskara, que está aqui, ó, cálculo delta, certo? Oposto de b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos ver aí um exemplo? Vamos ver um exemplo. Seja a função y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6.
Então vamos lá, vamos fazer o gráfico. Olha aqui o valor 6. Você já sabe que a curva vai cortar o eixo Y, o valor 6. Vamos calcular as raízes, tá? Delta. Delta como é que é? B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 6. Negativo ao quadrado, positivo. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 6, 24. O delta deu 1. Agora a fórmula de Bhaskara. Menos B, ou seja, o oposto de B, o B é menos 5, fica mais 5. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é 1, raiz de 1 é 1. Dividido por 2 vezes o valor de A. 2 vezes 1, 2. Então nós temos aqui duas raízes. Tanto faz quem você chama de x1 ou de x2, viu? São duas raízes nesse caso, porque o delta é o quê? O delta é um valor positivo. Sempre que o delta é positivo, há duas raízes diferentes. Duas raízes reais diferentes. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Agora vamos calcular, aqui calculamos as raízes. Vamos calcular o x do vértice. O x do vértice, você viu a fórmula, oposto de B. O B é menos 5, 5. Dividido por 2A, 2 vezes 1, 2. Deu 5 meios ou 2,5. E o y do vértice? O y do vértice é o quê? Oposto de delta, o delta é 1, oposto de 1 menos 1. Dividido por 4A, o A é 1, 4 vezes 1, 4. 1 quarto. Ou menos 0,25. Não é preciso dividir, viu? Mas para você ter ideia que número é esse. Então nós já podemos fazer um esboço da curva com esses valores. As raízes 2 e 3. Primeiro, o A é 1, com cavidade para cima. Então veja lá. Eixo Y, eixo X, o zero, né, do sistema cartesiano. Essa curva então ela passa no valor 6, lá em cima. Corta o eixo X e volta, que a concavidade dela é para cima porque o A é um positivo. Esse valor aqui é o valor 6, é o ponto 0,6 que eu te mostrei agora mesmo. Essa raiz aqui é 2, essa raiz aqui é 3. O x do vértice é 2,5, tinha que ser mesmo, né? Qual é o número que está exatamente na média de 2 até 3? 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Que é o x do vértice, confere? E o y do vértice? O y do vértice é menos 0,25, ó. Esse valor, menos 0,25. O vértice, então, é esse ponto aí. Então, nós temos, ó, o valor, o ponto 0,6, o ponto 2,0, o ponto 3,0 e o ponto 2,5, menos 0,25. Temos aí um esboço bom dessa curva. Então, quais os pontos que nós temos aí? Esse ponto aqui, as coordenadas dele, 0, 6. Esse ponto, quais as coordenadas? 2, 0. Esse ponto, as coordenadas, 3, 0. E o vértice, as coordenadas, 2,5, menos 0,25. Aqui eu falei que não deve fazer a divisão, porque pode aparecer uma dízima periódica, não vai ter jeito, certo? Você escreve em forma de fração. Então está aí, pessoal, a curva daquela função. Então você deve fazer os gráficos de função quadrática ou de qualquer outra função, conhecendo as propriedades daquela função, conhecendo de antemão a teoria. Beleza? Então tá aí, ó, 2 e 3 são as raízes, são os pontos onde a curva corta o eixo X. O coeficiente C é o ponto onde a curva, o valor onde a curva corta o eixo Y. E o vértice. E você viu lá no meu desenho o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É uma reta que passa exatamente sobre o vértice. Essa reta é paralela ao eixo Y, viu? Ela divide a parábola em dois ramos exatamente iguais.
Por isso que chama eixo de simetria. Ela passa no vértice e é paralela ao eixo Y. Chama de eixo de simetria porque ela divide a parábola em dois ramos. Um ramo, outro ramo. Dois ramos idênticos, cujos pontos na mesma linha horizontal estão à mesma distância dessa reta. Certo? Então, viu aí os pontos que você deve usar para fazer o gráfico? É isso aí. Então, bons estudos, abraço, tchau, tchau.